Bom, e aí, Smiley, eu tô com o meu projeto aberto aqui, certo? É um projeto mobile, então não vai ter como eu mostrar diretamente no banco, mas espero ficar um pouco claro aqui, certo? Eu vou criar primeiro aqui um usuário comum, só para teste, na verdade eu chamo aqui ele de usuário. A data de aniversário dele vai ser a mesma minha, eu preciso de um CPF. Eu vou até mostrar isso, ele tem um sistema de validação de CPF, certo? Precisa responder aquele cálculo da receita. Eu não sei direito como é que ele funciona, mas, por exemplo, se eu escrever qualquer um CPF aqui, ó, ele dá erro, fica com um xizinho na direita. Todos esses campos têm validação. Meu usuário vai ser brasileiro, o celular dele, mesma coisa. Se eu escrevesse 000, aqui ele daria erro, certo? Mas no caso, vou passar esse número aqui. O e-mail dele vai ser usuário@admin, não, só e-mail.com. A senha dele tem toda uma questão, ó, precisa ter 8 letras, uma letra maiúscula e tudo mais. Teste 1999, certo? Minha letra tá tudo certo. Teste 19, opa, tem que ser o mesmo usuário, 1999. Ele, se eu tentar aceitar, sem aceitar os termos de condições, ele vai dar esse erro. O termo de condições é esse aqui, eu não fiz ele, né, logicamente, mas eu aceitei. Eu vou passar uma foto para ser usuário, vou passar minha cachorra aqui como foto de perfil. Vou criar esse usuário. Opa, as duas senhas não... as duas senhas realmente não estão batendo, certo? Criou esse meu usuário. Bem-vindo, usuário. Ele consegue acessar todos os jogos, certo? Aqui é uma listagem de todos os jogos que estão cadastrados agora no sistema. Tem um serviço de busca, caso eu queira procurar, por exemplo. Ele tem todo o debounce, como tu viu, tem um atraso, ele não está fazendo requisição toda vez que eu teclo. Tem as listas, na qual eu posso criar uma lista, teste, descrição, descrição. Eu posso adicionar alguns jogos, vou adicionar esses dois aqui. Vou transformar a lista em pública. Criei, certo? Já está com os jogos criados. Eu posso adicionar novos jogos. Eu vou adicionar aqui Battlefield 1, que eu joguei. Ele já faz um query selecionado a partir dos consoles específicos desse jogo. Tipo, cada jogo tem alguns consoles que ele tem. Eu joguei esse jogo no PC. Nota, eu vou passar nota boa. Tipo, esse note é nota em inglês, certo? Não é nota review. Beleza, eu posso editar, é só eu segurar um longo, eu posso tanto apagar ele da minha lista como posso atualizar. Ele pega e eu posso atualizar aqui para teste. Quando eu abro novamente ele, já vem com a nota correta. Eu posso abrir esse jogo, certo? Que aí eu vejo a nota média do meu sistema, average rating 4, nota Metacritic, ano de release e tudo mais. E eu ainda posso acessar o App Data, que vai dizer quantos jogos de ação, quantos jogos de aventura eu joguei, tipo, são todos os gêneros do jogo, certo? Eu posso editar as minhas informações. Eu posso botar aqui, por exemplo, novo usuário. Eu posso mudar o número dele, salvar. Aqui, welcome novo usuário, certo? Então ele está fazendo toda essa questão. Então, para um usuário simples, ele consegue ver todas as listas de jogos que existem, certo? Tá tudo paginado direitinho. Consegue procurar esses jogos, consegue acessar esses jogos, certo? Consegue criar listas. Nas listas, ele também consegue, por exemplo, convidar. Aqui, por exemplo, nessa lista teste, eu vou convidar o outro e-mail, que é o André Rocha, que é o meu e-mail mesmo, gmail.com, e eu vou passar as permissões de adicionar jogos, deletar jogos e visualizar os jogos, certo? Vou convidar esse meu usuário, certo? Eu convidei essa permissão para ele, já passei essa permissão para ele. Aqui nas minhas listas poderiam aparecer as compartilhadas, mas não tem nenhuma, acabei de criar. E na pública também já aparece essa que eu acabei de criar, certo? Porque ela está como pública, mas eu posso alterar, certo? É só eu vir aqui na minha lista, arrastar para o lado, eu posso editar as informações, como tirar do público, alterar a descrição e alterar o nome dela. Tirei do público, agora ela não aparece mais no público, certo? E agora eu vou sair para mostrar como fica o usuário. Tipo, vou fazer o login aqui com a minha conta principal, certo?
que ela está salva como administrador. Teste 1999. Só confirmar se ainda está gravando, tá? Mesmas coisas, certo? Tem os jogos, tem as listas que eu já estava testando e eu mesmo já uso, como eu falei, né? 24 jogos, 26, 20, 2 jogos, 19 jogos, eu realmente uso esse aplicativo. Nas compartilhadas eu posso ver, ó, aquela lista que a gente acabou de criar do outro usuário, eu consigo acessar ela, consigo editar. Na verdade, eu não consigo atualizar porque eu não passei essa permissão, mas eu conseguiria, por exemplo, deletar. Eu conseguiria adicionar novos jogos, certo? Apesar de ser uma lista de outro usuário, eu convidei esse usuário, então ele consegue agora passar essas informações. Consigo criar novas entidades dentro da lista do outro usuário. E eu posso ver aqui as listas públicas, certo? Só que além de tudo isso, eu ainda tenho aqui no... Eu ainda tenho a parte de administrador, no qual eu posso criar um jogo. Eu vou fazer aqui o teste. Vou criar aqui... Eu tinha até deixado aberto Call of Duty 2003. Na verdade, deixa eu criar um novo aqui. Star Wars Jedi Fallen Order. Deixa eu só pegar a foto dele. Star Wars Jedi Fallen Order. Que foi o último jogo que eu finalizei, certo? Vou salvar ele aqui. O Metacritic dele, eu vou botar aqui a 90, eu não sei direito quanto é. O ano de release dele deve ter sido 2018. Os jogos, os consoles, aqui já começam as relações, certo? É uma relação N para N. Um console pode ter vários jogos e um jogo pode estar em vários consoles. No caso, ele foi lançado para PC, PlayStation 4 e Xbox One, Series X e para PlayStation 5 também. Mesma questão da relação dos gêneros. Um gênero pode ter vários jogos e um jogo pode ter vários gêneros. Ele é um jogo de ação, ele é um jogo de aventura e também é um Souls-like, certo? Dele tá bem aqui, Souls. O estúdio que fez foi Electronic Arts. Eu acho que é Respawn também, verdade, foi um Respawn. Ambos estúdios também aqui é uma relação N para N, certo? Eu vou selecionar a foto e aqui é uma relação 1 para N. Todo jogo tem uma imagem só pode ter um jogo, certo? Eu vou criar esse jogo. Esse jogo na verdade já existe. Bom, mas enfim, deu para entender que eu poderia criar um jogo aqui. Eu posso vir nesses jogos, vou pesquisar por ele, certo? Aqui é uma tela só do administrador, por quê? Porque aqui eu posso realmente alterar as informações, certo? Já tá com tudo aqui, eu vou, por exemplo, adicionar e vou editar o Souls, eu vou adicionar essa entidade, salvar. Criei. Quando eu venho agora, bem aqui, Star Wars, eu vou pesquisar. Eu posso ver que ele já passou o Souls, certo? Eu vou até, inclusive, fazer um teste aqui, criando um jogo teste novo. Só pra, eu posso criar um estúdio novo, que eu vou criar aqui, teste... Smiley Studio. É um estúdio brasileiro. Eu vou criar esse jogo, banco de dados. O Metacritic dele 90, 2024. Ele foi lançado para celular esse jogo. O gênero de ação, o estúdio. Eu já posso passar aquele estúdio que eu acabei de criar, que é o Smiley Studios, né? Estúdio, na verdade. Não preciso da foto, mas eu vou passar uma foto aqui, vou botar meus cachorros de novo. Criei essa foto. Essas fotos estão sendo salvas no S3, certo? Elas não estão sendo salvas no banco de dados, então por isso que elas estão performáticas. Quando eu venho para aqui agora, eu posso vir numa lista minha, certo? Eu vou vir aqui na lista de playing e eu vou passar justamente esse jogo novo, que era o banco de dados. Eu joguei no mobile e as minhas notas foram... É um bom jogo. E com isso, eu posso ver aqui, certo? Aquele jogo que eu acabei de criar. Eu posso ir lá nele. Eu posso adicionar um rating, eu tinha esquecido disso. Vou passar aqui, esse jogo foi 10 estrelas e ele vai fazer a média. E aqui, como só tem um review, ele vai ficar com a nota 10. E é isso. Ele tem algumas funcionalidades principais de migrações
tem todas essas as relações, certo? Um para um. Poderia ser, por exemplo, o meu usuário que tem a foto, certo? É um para um. O jogo que tem a imagem é um para um. Enquanto isso, um jogo que tem vários gêneros e vários consoles é um N para N. A minha lista aqui, cada lista pode participar de um jogo e um jogo pode estar em várias listas, mas uma lista só pode estar ligada a um usuário, mas um usuário pode ter várias listas, por exemplo, aqui como eu tenho, certo? Várias listas. E é isso. Todas as relações estão presentes nesse aplicativo e, resumidamente, é isso. Valeu!